Fala galera, bem-vindo à nossa 20ª aula e olha quanta coisa a gente já aprendeu e hoje a gente vai aprender muita coisa, mas muita coisa mesmo. Como vocês podem ver aí, ó, tem bastante tópico pra gente matar, mas é uma coisa extremamente importante, a gente usa muito, usa praticamente em todo o site, em tudo que você vai fazer. Usa-se muito em e-commerce, em blog, cara, usa em tudo. Formulário usa em todos os lugares. E por isso tem bastante coisa pra gente aprender. Vamos começar então. Galera, partindo aqui do que vocês estão aberto aí, né? Lembrando lá, Open with Live Server, abre nossa janelinha pra gente trabalhar. Vou apagar o que a gente aprendeu na última aula aqui sobre tabelas. Dar um Ctrl S pra gente começar o nosso projeto do zero, beleza? E o nosso primeiro tema, form. Vamos falar sobre formulário. Vou criar aqui para vocês verem, form, e a gente vai falar sobre duas coisinhas aqui primeiro. O action e o method. Beleza? Vou aqui dar um enter, para a gente deixar um espaço para a gente trabalhar. A gente vai falar sobre esses dois temas. Isso daqui, galera, é usado para a gente passar informações que vão mandar esse formulário para um back-end, né? Como aqui a gente só está trabalhando no front-end, a gente não vai criar, a gente não tem aqui, não trabalha com PHP, com Node, essas coisas. A gente vai criar os nossos formulários quando a gente for trabalhar com nossos projetos em um site que se chama Forms, esse daqui, se eu não me engano, vamos ver. E é esse mesmo. A gente vai criar uma conta aqui, é de graça, tá? Não se preocupem. Mas aqui no Action ele tem o link, aqui ele até dá um exemplo aqui, ó. O action é o link para onde a gente vai mandar o nosso formulário e o método é o post, né? Normalmente usado aí para fazer o post, o envio das coisas, tá? Então, quando a gente for fazer o nosso trabalho, o nosso projetinho, não precisa se preocupar com isso agora, a gente vai ver mais para frente. A gente vai usar o Forms Pre para fazer isso daí, tá bom? Como a gente não trabalha com back-end. Quando um dia vocês aprenderem back-end, essas coisas todas vocês podem fazer aqui direto com os links dos seus próprios servidores aí, tá bom? Dentro do form, galera, a gente tem o input, que é, na verdade, o que aparece visualmente aqui pra gente, né, ó. E aqui o input, ele tem vários tipos, né? Ó, a gente vai ver algumas, tá? Mas tem data, tem e-mail, tem password, tem número, tem várias, beleza? A mais comum é o text, tá? Só. Se a gente salvar aqui, como a gente viu, a gente já consegue digitar aqui dentro do nosso input, mas a gente ainda não consegue fazer nada, né? Porque a gente não criou botão, não criou nada ainda, tá? Aqui dentro a gente também pode ter um outro atributo, o name. E vamos colocar aqui, ó, o name, primeiro nome. Beleza? O que esse atributo faz, galera? Quando a gente usa uma label, que a gente vai aprender agora o que é, vamos colocar aqui, ó, label. E vamos colocar aqui, ó, a label como se fosse primeiro. E vocês verem o que vai acontecer ali. Olha só. Então aqui, galera, a gente tem uma label. Ela faz referência a essa box, a esse input aqui, certo? Então quando eu clicar aqui, ele vai selecionar esse input da forma que está aqui agora, ó. Por isso que serve o for. O for da label é para referenciar esse nome. Então a gente vai colocar isso daqui, aqui dentro também, ó. E eles aqui fazendo isso, a gente está criando uma referência, um link entre esses dois, né? Então agora, galera, esse daqui tá linkado com com a nossa propriedade. Isso aqui a gente vai acabar usando mais pra frente, quando a gente trabalhar com JavaScript e tudo mais, a gente acaba usando mais essas outras propriedades aqui para fazer referência, né? Tem mais algumas que a gente vai falar também aí nos próximos exemplos. Fora o input, o tipo texto, vamos usar aqui outros aqui, ó. Um input e o type. Galera, deixa eu mostrar para vocês aqui também que a gente pode fazer assim. Eu lembro que a gente instalou a ferramenta lá, o Emmet, né? Que é essa Image Abbreviation. Então, se a gente colocar aqui, ó, 2 pontos e escrever, por exemplo, password, ó, ele já aparece pra gente aqui certinho como que fica, tá? Vamos salvar aqui agora. E ó, a gente tem uma segunda box. Eu vou criar uma nova label aqui só pra gente organizar, ficar mais bonitinho isso daqui, tá? Vou usar tudo o mesmo nome mesmo, só para ficar mais fácil e mais rápido para a gente fazer. Normalmente é usado o mesmo nome, tá, galera? Mas pode ser feito com um nome diferente. Olha o que acontece quando eu digito o password. Ele cria
essas bolinhas, né, esses bullet points aqui, em vez de aparecer o número ou as letras que eu estou digitando, porque ele é um campo do tipo password, beleza? Vou colocar aqui, galera, só pra gente organizar e pra ficar mais bonitinho o exemplo pra vocês e também. Beleza? E pra gente não se perder aqui nos nossos exemplos. Por último aqui, vou criar um... Como eu disse, pessoal, tem vários, tá? A gente não vai trabalhar todos, mas depois vocês podem explorar aí digitando o input aqui, ó, dando 2 pontos e vendo as opções que tem, tá bom? Tem muitas mesmo. A gente vai trabalhar agora aqui com o e-mail. Vou colocar aqui e-mail também, tá? Criar a mesma coisa que uma label. E agora eu vou passar aqui o e-mail e passar aqui dentro também, só pra gente saber que se trata do e-mail. Beleza? Qual que é a diferença do e-mail para as outras aqui? A e-mail também pode ser um texto, tá? Mas a diferença é que aqui ele já dá as opções, né? De e-mails que eu já tenho aqui no meu sistema. E eu vou ser obrigado a colocar o arroba. Se eu digitar só assim, por exemplo, ó, e tentar fazer um submit disso daqui, tentar submeter esses dados, né? Enviar esses dados, ele não vai funcionar. Isso aqui a gente vai conseguir ver agora se a gente criar aqui, ó. Vou colocar aqui formas de input. Formas de submeter, melhor, né? Deixar em português para ficar mais fácil de vocês verem. E aqui, galera, a gente tem duas formas de fazer isso. Uma é usando o próprio input, mas do tipo submit, né? E a gente vai ter que passar um valor. Esse valor, vamos colocar aqui, ó, submeter. Enviar, vamos colocar mais bonitinho, né? E ó, eu salvando aqui vai aparecer pra gente um botão. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, ó, só Jorge, tentar fazer o envio, ó, ele dá aqui pra gente, ó, inclua um arroba no endereço. Tá? Até diz que está incorreto dessa forma aqui. Isso aqui, galera, a gente pode fazer de uma outra forma também, tá? E é muito mais comum ser usado como um botão, tá? E dentro desse botão a gente também tem o tipo submit. Eles fazem a mesma coisa, tem as mesmas funções, né? Mas o que a gente faz aqui, ó, é a gente passar o valor, o nome que está aqui do botão, vem aqui como texto. Por que é mais comum utilizado assim? Eu acho que acredito, fica um pouco mais fácil de estilizar no CSS quando a gente tem isso daqui, né? Então você pode ver que aqui aparentemente são iguais, fazem a mesma função, mas acredito que por questão de estilização depois se torna mais fácil estilizar um botão e também porque a gente sabe, fica visualmente mais fácil de saber que aqui também tem um botão, né? Porque aqui a gente tem input, 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 a gente não ia olhando assim. Aqui você já bate o olho direto e vê que é um botão, tá? Eu vou deixar isso aqui comentado, só pra gente saber que também dá pra fazer dessa forma, mas o mais comum aqui é utilizar o button mesmo. Outra coisa que a gente vai falar aqui então é sobre o placeholder. O que é o placeholder, galera? O placeholder, vamos utilizar aqui no primeiro nome, ó. É um atributo, tá? E lembra quando você entra em um site e tem aquele textinho mais claro aqui pra você digitar, né? É isso que a gente digita aqui. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, exemplo, Jorge, meu nomezinho aqui bonito, dou um Ctrl S e olha ali, ó, ele fica aqui. E quando eu começar a digitar, ó, isso vai sumir. Se eu apago, ele volta, ó, mas se eu começar a digitar aqui meu nome, ele some, tá? Então é isso que é o placeholder. Pode ser usado em qualquer um, galera. A gente pode usar aqui também, ó, dentro da opção de e-mail, por exemplo. A gente pode colocar aqui assim, ó, xxx, arroba, para demonstrar para o usuário que ele tem que digitar alguma coisa, né? E olha lá, vai ficar aqui dessa forma, tá? Então é isso para isso que funciona o placeholder. Além do placeholder, a gente tem o ID, que a gente já falou sobre ele aqui quando a gente tratou de uns exemplos lá de navegação, não sei se vocês lembram. Então ele funciona para você realmente criar um identificador, né? Mais utilizado assim para o JavaScript também. Quando a gente vai usar o JavaScript e pegar esses dados, fazer envio para trabalhar esses dados, então é para isso que a gente usa. Porque assim, galera, a gente está inserindo um valor aqui, né? Eu quando coloco Jorge e clico nesse botão, eu estou inserindo um valor, ele foi enviado para algum lugar. Se vocês podem até ver aqui em cima, ó, que está aqui, ó, primeiro nome igual a Jorge. Essa última vez que eu cliquei no botão enviar, então ele enviou isso para algum lugar. E depois no JavaScript a gente vai pegar esses dados e trabalhar, entendeu? É o exemplo da gente fazer uma calculadora, de inserir um número e somar com outro. Então a gente tem que pegar os números que foram inseridos e trabalhar esses números. Então a gente usa muito o value, que é um outro atributo e muito importante também, tá?
Só que quando ele é utilizado aqui dessa forma, vou colocar aqui em cima, né? Quando ele é utilizado dessa forma, olha só o que acontece se eu colocar aqui Jorge. Já viu ali como mudou agora? Ele já não está mais utilizando o placeholder. Porque o Jorge é como se for, esse value na verdade, é como se fosse o mesmo valor que eu digitei Jorge, que era como se eu tivesse feito isso. Mas o nosso, digamos assim, sistema já inicia com esse valor, tá? Ele já inicia com esse valor. Então a gente pode apagar e digitar outro, ou até continuar escrevendo. Ó, vou atualizar aqui para vocês verem. Olha, carrega já com esse nome. Eu posso continuar escrevendo. E se eu fizer aqui o enviar, olha lá em cima como que vai ficar. Ó. Ele enviou Jorge mais Pérez, tá vendo? E como ele recarregou a página de novo, né? Ele já recarregou com o Jorge, que é esse value que eu coloquei aqui. Galera, para que é utilizado assim isso daqui? Olha, normalmente vamos supor que você quer colocar algo que seja tipo isso daqui assim, um valor. E você quer, e o usuário não precisa digitar isso, você entendeu? Então ele é usado mais para fazer esse tipo de coisa, criar máscaras de número de telefone, criar máscaras de CEP, né? Vamos supor assim, já fica, eu digito o CEP aqui assim, por exemplo, e ele já vai estar esse caractere aqui, o usuário não vai precisar digitar, entendeu? É mais para isso assim que ele é usado futuramente. Mas tudo isso, galera, é que nem eu falei, o usuário ele vai digitar o número normal, assim, dessa fórmula. Isso daqui vai ser acrescentado porque a gente vai pegar o value e vai trabalhar lá no JavaScript para acrescentar esse tipo de coisa aqui, tá bom? Por isso que o formulário ele é um pouco complexo, galera, assim a princípio, mas eu quero só que vocês aprendam e entendam o que significa um form, que é isso daqui, ó, o formulário é um geral, ele é tudo que está dentro aqui é o formulário, tá? O que é uma label, que é esse texto que vai aqui, ó, né, referenciando essa box, essa caixa. O que é o input, que é sim a caixa, né? E aí a gente também tem que ter um botão ou o próprio input, com o tipo submit que a gente viu aqui, que é que vai fazer o envio, tá? Mas assim como todos os outros itens, galera, a gente vai trabalhar isso aqui muitas vezes ainda. Então não se preocupem. A gente falou também ali dos tipos, né, do texto, do password e do e-mail. Falamos sobre o ID, o name e o value e falamos sobre o botão. Essa foi a nossa 20ª aula, parece bastante coisa e realmente não é assim pouca coisa. Mas, como eu acabei de falar, não se preocupem porque a gente vai trabalhar muito essas opções, tá? A gente vai trabalhar muito com isso aqui e vai ficar mais fácil de se entender, beleza, galera? Se você está acompanhando as aulas, provavelmente até aqui tá fácil. Mas se você caiu aqui de paraquedas, galera, é bom que você comece a assistir tudo desde o começo, porque isso é importante. Então, galera, pra gente finalizar essa aula, deixa o seu like, compartilha no grupo da faculdade, compartilha nos grupos do Facebook com seus amigos aí. Se tiver alguma dúvida, comenta, beleza, galera? Uma outra coisa importante para falar também para vocês, a gente tem um grupo do Discord agora. Eu vou deixar o link aí também na descrição, então vocês, ó, corre lá e já entra, porque lá tem as nossas salas para dúvida de HTML, CSS, JavaScript. Se você tiver alguma dúvida, você vai postar lá. Eu vou estar lá para ajudar. Se eu não conseguir resolver ele na hora ajudar, provavelmente a gente vai ter outras pessoas da comunidade que também conseguem ajudar a gente. Então é muito importante você estar participando de comunidades assim, beleza? Galera, valeu por mais essa aula e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais ainda sobre outras formas de formulário, beleza? Valeu!